Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os últimos livros que eu recebi. Alguns dos livros que eu vou mostrar eu recebi no finalzinho do ano, em dezembro, mas vou juntar tudo aqui nesse vídeo e mostrar o que chegou em dezembro e em janeiro. Eu vou começar com um livro que eu ganhei de presente, meu aniversário é em dezembro, e eu ganhei o novo livro do John Green, que é o Tartarugas Até Lá Embaixo, de uma amiga, que é a Sabrina. Muito obrigada, Sabrina. E eu acabei lendo esse livro em dezembro mesmo, uns dias depois de ter ganhado, eu já iniciei a leitura. Tava todo mundo comentando desse livro, e geralmente quando um livro tá sendo muito comentado, eu espero a onda daquele livro passar pra depois ler, mas com esse aqui eu não consegui. E eu gostei muito, gente, muito mesmo. Ele escolhe temas muito pertinentes e aborda os assuntos nos livros de um jeito muito coerente e interessante. É um livro que eu acho que vai dialogar com o público-alvo dele, que são pessoas mais jovens, né? Mas ele pode dialogar muito também com pessoas aí mais velhas, como foi o meu caso. Agora eu vou mostrar pra vocês dois livros que eu recebi de autores. Recebi o livro do Will, que é o Tulipas Azuis, e ele me mandou esse exemplar aqui, autografado. Muito obrigado, Will. E ele mandou um outro exemplar para sortear para vocês. Esse livro vai ser uma das minhas próximas leituras e quando o vídeo dele for ao ar, eu solto o sorteio também. Esse livro traz a história do Dolph, que é um pintor, e ele tem o sonho de viver da sua arte. Isso é um desafio para muitos artistas, né? E um dia ele consegue, isso acontece na sua vida, ele fica rico e com muito prestígio, e aí a sua vida vai mudar bastante, né? Ele vai passar a viver uma realidade que ele não estava habituado. Parece ser muito uma história de autoconhecimento, sabe? Porque a vida dele vai mudar bastante, com certeza ele vai se deparar com situações que antes ele não tinha se deparado, e se conhecendo, né? Vendo como ele vai reagir diante da vida, tendo em conta a sua nova realidade. Estou muito curiosa para ler, em breve vídeo e sorteio sobre ele aqui no canal. Do Vinícius, eu recebi o livro Um Conto de uma Classe. A história do livro se passa nesse ambiente universitário, em uma faculdade de Direito especificamente, e isso me interessou muito porque alguns de vocês sabem, né, que foi o curso que eu fiz, e vai trazer a vida de alguns personagens nesse ambiente acadêmico que quem está nele ou já passou por ele sabe como é desafiador. A experiência acadêmica é muito rica, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de estudar em uma faculdade, ter feito uma faculdade, mas não é fácil. Tem muitos desafios, tem muitas frustrações, e é isso que o Vinícius vai trazer aqui nessa história. Tô muito curiosa, não vou demorar muito para ler também, e aí eu volto aqui pra gente conversar. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi de editoras. Na Dark Side Books eu recebi a biografia do Stephen King, que é Coração Assombrado, a biografia. Essa é a edição comemorativa de 70 anos do Stephen King e tá belíssima, o que não é uma surpresa, porque a Dark Side sempre capricha muito nas edições. Eu conheço um pouco da história do Stephen King, porque é um autor que eu gosto, já li alguns livros, tô fazendo até um projeto aqui no canal, né, de ler os livros dele. Se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui em cima. Então eu já sei um pouco da vida do autor, também por ter lido aquele livro sobre a escrita, e lá ele fala um pouco sobre a sua vida. Mas eu sou curiosa pra conhecer mais do autor, de saber um pouco mais da vida dele. Eu gosto de conhecer mais de autores que eu gosto. Isso é ruim? Não sei. Mas eu tenho sim essa curiosidade. E ainda mais por estar fazendo esse projeto, né, de ler os livros do Stephen King, eu acho que vai ser legal trazer também um vídeo sobre a biografia do autor. E aproveitando que a gente está falando do Stephen King, eu recebi da Suma de Letras o livro Belas Adormecidas, que foi escrito pelo Stephen King com seu filho Owen King. Esse livro foi publicado recentemente e eu achei muito interessante a premissa da história. Começa a acontecer uma coisa estranha com as mulheres do mundo todo. Quando elas dormem, elas são imediatamente envoltas em casulos, e se elas forem acordadas, elas agem de forma muito agressiva antes de voltarem a dormir. E em pouco tempo, quase toda a população mundial feminina tá desse jeito, adormecida e envolta em casulos. Alguns homens se aproveitam dessa situação para instalar o caos e começam a incendiar alguns casulos, mas outros homens passam a investigar o ocorrido para entender o que é que está acontecendo. E no meio dessa confusão toda, tem uma mulher misteriosa que não foi atingida por esse fenômeno. Não se sabe se ela tem alguma relação com isso que está acontecendo, por que ela não foi atingida, por que as outras mulheres foram atingidas, quem é que está fazendo isso, por que é que isso está acontecendo, não sei. E é isso que a gente vai descobrir
quando lê o livro. Como eu disse, está rolando aqui no canal um projeto de leitura dos livros do Stephen King, então em algum momento esse livro aqui será lido. A Companhia das Letras publicou recentemente 2 livros do Tolstói e eu recebi deles esses livros. Um deles é o Anna Karenina, tá? Uma edição muito bonita, em capa dura, uma folha de guarda aqui vermelha, são folhas amarelas. E eles publicaram também do Tolstói, ai, pesado, o Guerra e Paz, que vem nesse box, né, vem nessa caixa, que eles publicaram em 2 volumes. Então, esse branquinho é o volume 1 e esse aqui o volume 2. Esses livros eram antes publicados pela editora Kozak Naif, que não existe mais. As edições da Kozak eram lindíssimas, mas a Companhia das Letras, a meu ver, não tá deixando a desejar, porque ficaram muito bonitas essas aqui também. Do Tolstói, eu só li o livro A Morte de Ivan Ilitch, já reli inclusive há pouco tempo. Eu gosto muito desse livro. Na verdade, A Morte de Ivan Ilitch é uma novela, né? Ele é bem curtinho, diferente desses 2 aqui, que são calhamaços. Eu tenho bastante curiosidade em ler outras obras do autor, em encarar um calhamaço dele. Então, em algum momento, eu vou ler esses livros aqui. Recebi também o livro Prisioneiras, do Drauzio Varela. O Drauzio foi médico voluntário por muitos anos na extinta penitenciária do Carandiru. Ele tem 2 livros falando sobre isso, né? O Estação Carandiru e o Carcereiro. E no ano passado ele publicou esse livro aqui, que trata da situação de mulheres cumprindo pena na penitenciária feminina de São Paulo. Esse é um assunto que muito me interessa. Direito penal foi uma das minhas disciplinas favoritas na faculdade. Eu tive alguns projetos de extensão. A gente estudava a execução da pena, como ela se dava aqui, né, na minha cidade. Então eu vi de perto como é uma realidade muito dura, muito difícil. E é um assunto muitas vezes ignorado. Muitas pessoas param de enxergar como pessoas aqueles indivíduos que estão ali cumprindo pena. Então, estudar, conhecer, entender melhor a realidade do nosso sistema prisional eu acho muito importante. Não só para quem estudou direito, estuda direito, mas para a sociedade como um todo. A gente tem que ter um olhar mais sensível, mais humano sobre isso, sabe? Tô curiosa para ler esse livro e ver como o Drauzio abordou o tema e como foi a experiência dele, né, enquanto médico aí na penitenciária feminina. Recebi também o livro A Mãe de Todas as Perguntas, Reflexões sobre os Novos Feminismos, da Rebecca Solnit. É a mesma autora daquele livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, e muita gente estava comentando sobre esse livro. Eu não li, nunca li nada da autora, mas tenho curiosidade, tanto é que tô com esse livro aqui em mãos. E a autora é considerada uma das principais pensadoras do feminismo contemporâneo, e nesse livro aqui tem 12 ensaios sobre feminismo, sobre silenciamento feminino dentro da nossa sociedade, sobre feminicídio, maternidade, sobre desigualdade no ambiente de trabalho, cultura do estupro, enfim. Vários assuntos vão ser abordados pela autora aqui e tô curiosa. Recebi o livro Canção de Natal, do Charles Dickens, e essa aqui é uma edição ilustrada, as ilustrações são do Quentin Blake, e tem outras traduções desse livro por aí, publicados por outras editoras. Já vi edições que são um conto de Natal, outras que são um cântico de Natal. O título original do livro é A Christmas Carol, mas aqui no Brasil vocês vão encontrar com títulos diferentes, mas é a mesma história. Tem muitas adaptações dessa história para o cinema, é uma história bastante conhecida. Eu conheço a história por conta das adaptações, porque o livro mesmo eu ainda não li. Conheço bem pouco das obras do Dickens, é um autor que eu quero muito ler mais, conhecer mais. E esse aqui é um livro bem curtinho, né, dá para ler muito rápido. Eu vou ver se eu deixo para ler esse livro mais no finalzinho desse ano, perto da véspera de Natal, e aí a gente conversa sobre ele. Eu recebi também o livro Cartas Brasileiras, que não tá aqui pra eu mostrar porque eu esqueci de pegar. É uma das minhas leituras atuais e ele tá lá no outro cômodo e eu tô com preguiça de ir lá pegar. Não falta muito pra eu terminar de ler o livro, então logo eu venho aqui pra gente conversar. Mas foi um lançamento que eu fiquei muito feliz quando eu vi. Eu já li o Cartas Extraordinárias, tem inclusive vídeo sobre ele aqui no canal. E o Cartas Brasileiras segue o mesmo estilo do Cartas Extraordinárias. E salvo engano não tem carta de nenhum brasileiro no Cartas Extraordinárias. Aí veio o Cartas Brasileiras recheado de cartas brasileiras pra gente. Mas enfim, eu gosto muito de cartas, eu gosto de biografias, né, eu gosto de cartas. Eu tô aqui entregando pra vocês que eu sou uma pessoa curiosa. Pra quem, assim como eu, é curioso e gosta de ler cartas de pessoas que não enviaram pra você, mas você ainda assim quer ler, pois é, fica aí a dica.
Recebi também o livro Contos de Amor do século XIX. Quem fez a seleção de contos desse livro foi o Alberto Manguel, que é o mesmo que fez a seleção do livro Contos de Horror. Eu ainda não li nenhum conto que tá aqui, mas tem vários autores já bem conhecidos por nós. E tem outros autores que eu não conheço, mas talvez seja conhecido de você. Eu acredito que eu não vou ler esse livro numa tacada só. Eu vou lendo aos poucos, escolho um conto aleatório, leio. E aí, à medida que eu for lendo, a gente vai conversando. Recebi também o livro O Clube dos Jardineiros de Fumaça. Esse é um lançamento recente da Carol, que é uma autora nacional. É a mesma autora daquele livro Todos Nós Adorávamos Cowboys, que eu já vi algumas pessoas elogiando. Que eu ainda não li, mas eu tenho curiosidade. E esse livro aqui vai trazer a história do Arthur, que é um professor, e ele decide deixar a sua cidade, que é Porto Alegre, e ele vai morar nos Estados Unidos, em uma região conhecida como Triângulo da Esmeralda, que é a região dos Estados Unidos que concentra a maior produção de maconha. Aí é uma história que vai acabar entrando um pouco nessa questão da descriminalização da maconha. Não sei muito bem como vai se dar a dinâmica dessa história. A sinopse não revela muito, mas parece interessante. Talvez um pouco polêmico, não sei. Recebi também o livro Cartas da Prisão, do Frei Beto. E são cartas que o Frei Beto escreveu durante os anos em que ele esteve na prisão durante a ditadura militar aqui no Brasil. E essa edição, ela traz 20 cartas inéditas que foram encontradas pelo autor recentemente. A gente não pode esquecer os horrores da ditadura, né? Acho importante que a gente se informe, sim, sobre o assunto para que isso não se perca, que a gente sempre se lembre como é cruel viver em uma sociedade que não respeita a individualidade, né? Recebi também o livro Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Essa edição tá muito bonita. Eu nunca li nada do Edgar Allan Poe, é um dos autores assim que eu me sinto em dívida comigo mesma por ainda não ter lido nada dele. E o Histórias Extraordinárias é um livro de contos, tem 18 contos do autor nesse livro. Se você já leu esse livro, por favor me conta qual é o seu conto favorito daqui, assim você me orienta e quem sabe eu comece a ler através do conto que você indicou. E essa edição tem uma coisa que eu adoro, que são textos extras sobre a obra e sobre o autor. Tem textos extras aqui escritos pelo Baudelaire, pelo Cortázar e pelo Jorge Luis Borges. Nomes de peso, né? Falando sobre essa obra aqui, sobre o autor. Recebi também o livro Pretérito Imperfeito, é um autor nacional, e a sinopse do livro me interessou bastante. Vai falar sobre um casal que não consegue ter filhos, aí eles decidem adotar. E parece que com o tempo essa relação familiar vai ficando bastante conturbada. E além de abordar essa convivência em família e essa coisa da adoção, vai falar também sobre dependência química, sobre racismo. Então vai tratar de uns assuntos bem fortes, assim. E é um livro curto, né? Então vamos ver como é que o autor trabalhou isso aqui nessas páginas. E por fim eu recebi 2 livros infantis. Eu recebi o livro Coisa de Menino e também o livro Bebês Brasileirinhos. Eu não tenho muitos livros infantis em casa, então tô tentando montar aí uma biblioteca pro Edu. Já li, gostei bastante dos dois. Com certeza são livros que eu vou ler pra ele. Recebi também o livro Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e eu vou sortear esse livro aqui pra vocês. É na edição da Penguin. Eu gosto muito das edições da Penguin. A edição é simples, né? Capa molinha, não tem orelhas, mas tem sempre textos de apoio, que eu gosto muito. Esse aqui é um super clássico, né? Eu ainda não li. E eu vou sortear pra vocês porque eu já tenho uma outra edição desse livro, então não tem por que eu ficar com dúvida. Pra participar é bem simples, você precisa ser inscrito no canal, dar um joinha nesse vídeo e preenche o formulário que vai estar aqui na descrição. Eu entro em contato com o ganhador por e-mail e aí eu aguardo a resposta por 3 dias com os seus dados para envio. Por hoje é isso então, esses foram os livros que eu recebi no finalzinho de dezembro e janeiro. Se já leu algum dos livros, já sabe, me conta aqui nos comentários o que é que você achou, se gostou, se não gostou, se ficou com vontade de ler algum. Me conta nos comentários também, vamos continuar batendo papo aqui embaixo. Muito obrigada pela companhia, eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras e a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Beijos!